Amém? Amém. Mateus 22, do 28 ao 32. Pai, eis aqui a tua palavra. Eu suplico a ti, Senhor, para que o Senhor venha usar esse vaso de barro, Pai, que não tem nada de si mesmo para oferecer para a tua igreja, mas aprova, Senhor, me conceder a essa oportunidade para ser um canal do Senhor. Então, Pai, usa-me segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai amado. Usa-me com graça e misericórdia, Senhor, para todos nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Amém? Amém. Pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler, o contexto dele começa no versículo 23. E no versículo 20, a partir do versículo 23, a gente percebe os saduceus, né, que era também um tipo de religioso judeu, vou dizer assim, de uma linhagem teológica, vamos dizer assim, e Jesus acabara de ser experimentado pelos fariseus, e agora, logo em seguida, os saduceus chegam para tentar experimentá-lo também. E esses saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam em anjos, eles só acreditavam no Pentateuco como palavra revelada, né, só nos escritos de Moisés. E ali eles chegam para Jesus e contam uma história. E o mais interessante é que eles não acreditavam na ressurreição. E vêm querendo pegar Jesus com essa mentalidade deles, né? Porque quando eles perguntam a Jesus por ocasião da ressurreição, quando aquelas pessoas, né, ressuscitassem, qual daqueles homens iriam ficar com a mulher? E, no meu entender, eles, por não acreditarem nisso, eles acharam que iriam constranger Jesus com essa pergunta. Porque na ideia deles, na mente deles, bem, se eles não acreditavam na ressurreição, mas, vamos lá, eles dizem que há ressurreição. Então vamos pegar Jesus nesse ponto aí. Porque já que a ressurreição, qual dos 7 vai ficar com a mulher na época da ressurreição? Eles estavam utilizando uma mentalidade carnal para aquilo que é espiritual. E aí Jesus dá uma reprimida nele, não é reprimida, o Senhor Jesus dá meio que uma bronca nele, no versículo 29, e é onde nós queremos focar. Jesus fala assim, olha, Jesus, porém, versículo 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E aí Jesus explica, né, por que ele disse isso. E aí, ele explica do porquê que ele usou essa frase do versículo 29. Porque ele falou, porque no período da ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento. Serão
como. Ele não está dizendo que serão anjos, mas serão como os anjos dos céus. No entanto, irmãos, na semana passada, estava com o irmão lá na igreja, acompanhando o serviço dele lá, e ele falou esse versículo para mim, e na mesma hora, no mesmo instante, o Senhor ministrou ao meu coração dentro desse versículo 29. E é sobre esse versículo 29, mais especificamente a última parte dele, que eu quero tratar com a amada igreja. E o título dessa mensagem é Capacitação. Quem já trabalhou em grandes empresas, ou já serviu, Forças Armadas, ou nem tão grande empresa assim, vira e mexe tem curso de capacitação, curso de qualificação, até mesmo na igreja. Para trabalhar em determinados departamentos, a gente precisa de treinamento, a gente precisa de capacitação, de curso de capacitação. Não é assim que funciona? Então o título dessa mensagem é Capacitação. Mas o que foi que o Espírito Santo me mostrou ao meu respeito? Olha que coisa triste, terrível. Que Jesus vira para essa classe, para os saduceus, e fala que eles estavam errando, com o raciocínio deles, porque eles não conheciam as Escrituras, ou seja, a palavra, e nem o poder de Deus. Aí você pode falar, mas aqui, graças a Deus, a gente tem um mestre, aqui em Maricá, para a honra, pela misericórdia do Senhor, e lá em São Gonçalo também, nós nos esforçamos para andarmos segundo a palavra. Logo, pelo esforço que a gente tem feito, de acordo com a misericórdia de Deus, nós estamos procurando andar segundo a palavra. Mas aí, diferente dos saduceus, que eles estavam errando porque não conheciam nem a palavra e nem o poder de Deus. E aí o Senhor falou, e quanto ao poder? Eu falei, meu Deus. E aí eu fui procurar no grego o termo poder, quando Jesus fala para eles, vocês estão errando porque vocês não conhecem nem a Escritura e nem o poder de Deus. E eu fui procurar no grego sobre esse termo, poder de Deus. E o que eu encontrei? Dunamis, que significa força, poder ou habilidade. E o dunamis também não é um poder qualquer. Dunamis, a palavra geralmente se refere a um poder milagroso ou a obras maravilhosas. E o que foi que o Senhor ministrou ao meu coração? Falando para mim, assim que você assumiu o pastorado, você comprou livros, você procurou se preparar dentro da sua limitação, tem uma coleção de livros ali, você, pelo menos umas 2 coleções de livros, comprou bíblias de estudo, mas acabou negligenciando algo. E que algo foi esse? O poder de Deus. Foi isso que o Senhor começou a ministrar ao meu coração. Eu falei, meu Deus, é verdade. Talvez por uma série de situações em que eu, na minha vida, acabei deixando de lado, e sim, estava focado na palavra, em conhecer mais a palavra. Eu me lembro que, quando eu cheguei ali em São Gonçalo, na Igreja Bíblica Cristã, e eu fui levado pelo Senhor, porque o meu propósito não era ficar ali, mas ao chegar ali eu me deparei com a exposição fiel da palavra, e eu me lembro que em algumas vezes eu ia para casa no caminho andando, olhava para o Senhor e dizia, Senhor, obrigado pela palavra, obrigado pela palavra, obrigado pela palavra. Muito feliz, e de fato aprendi muita coisa através da ministração dos pastores, pastor Sandro, pastor Alan, pastor Robson, os outros pastores que vieram depois também, pastor Geraldo, pastor Marconi. Mas o Senhor ministrou ao meu coração, mas e quanto ao poder, enquanto ao dunamis?
O que é que você tem feito? Eu quero separar aqui 3 pontos em que o Senhor ministrou ao meu coração a respeito desse poder. E é um poder, irmãos, no qual eu preciso e você precisa. É disso que o Senhor estava ministrando para mim. Você precisa desse poder. Você tem buscado na palavra, você tem buscado nas escrituras, você comprou livros, comprou bíblias de estudo, mas tem errado porque não tem buscado esse poder que está disponível para você e para todo aquele que quiser. E isso o Senhor começou a ministrar ao meu coração. E a primeira coisa, o primeiro ponto, é que esse poder é dado pelo Espírito Santo de Deus. E uma das formas que ele se apresenta é como fogo. É como fogo, irmãos, nós precisamos desse poder do Espírito Santo. A gente canta que desce como fogo. Não foi assim no início da igreja apostólica? O fogo de Deus faz com que a personalidade do mensageiro e conteúdo de sua mensagem exerça uma atração irresistível ao ouvinte. Não é só para o pregador, não. Mas para qualquer um. Imagina você cheio do fogo de Deus numa fila de banco, numa fila de supermercado, e você começa a falar de Jesus. O ouvinte não vai suportar, ele vai ser quebrantado, vai ficar compungido. E o Senhor falou isso, vocês precisam desse poder. Nós precisamos desse poder. Eu careço, eu estou carente, eu necessito desse poder que Jesus falou para os saduceus que eles estavam errando. Erraram pela palavra, por não conhecerem a palavra, e por não buscarem também e não conhecerem desse poder. E o Senhor falou para mim, você está negligenciando esse poder. Esse poder. Queridos, nós dependemos não do nosso conhecimento, não do nosso intelecto, mas dependemos da extraordinária unção do Espírito Santo. O nosso intelecto serve apenas para o nível humano, para o nível natural. Mas se nós somos a igreja do Senhor, embora ainda esteja aqui, precisa viver no nível de Deus, no nível sobrenatural. E para vivermos no nível sobrenatural, nós precisamos desse poder. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos desse poder. Nós precisamos desse batismo. Nós precisamos desse renovo sobre as nossas vidas. Eu falei sobre treinamento aqui agora há pouco. Amados, embora não seja errado nós fazermos treinamento, contarmos com a experiência de outras pessoas, é bobagem a gente pensar que só o treinamento vai capacitar a gente para fazer a obra que é espiritual. A gente precisa do poder. Amém. Nós precisamos do poder. Muitas das vezes a gente tem a teoria, a gente vai buscar a teoria, mas isso para Deus não é o suficiente. Deus não precisa disso, embora seja importante humanamente falando para nós. Por exemplo, para quem prega homilética, exegese do texto, tudo isso é importante. Estudar sobre como montar uma mensagem é importante. No entanto, o mais importante é que o pregador esteja transbordando do poder de Deus. Transbordando do poder de Deus. Querido, nós precisamos de mais fome e mais sede pela presença do Senhor. Mais fome, mais sede. Porque quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo de Deus, descendo como um fogo, ele pode se apresentar de várias maneiras. Eu separei apenas 3 dentro dessa questão do Espírito Santo. Primeiro, ele traz a presença manifesta de Deus. Segundo, gera em nós a paixão por Deus. E terceiro, traz a pureza de Deus. O Espírito Santo como um fogo, inundando os nossos corações. Primeiro, presença de Deus. De que forma? Embora nós saibamos que uma vez que estamos em Cristo, passamos a ser morada dele, quando nós somos revestidos de poder, há uma sensibilidade maior com o Espírito de Deus. Sim ou não? Por exemplo, não vou nem falar do dunamis, mas, por exemplo, você que já fez algum propósito de oração, um propósito de jejum, você não percebeu que você estava mais sensível às coisas de Deus? Ou não? Comigo é assim. Irmãos, eu quero contar um testemunho breve aqui. Na verdade, talvez para vocês não seja nada, mas para mim foi muito. O pastor Santos chegou para mim, vamos fazer um jejum? Eu de bate pronto, vamos. E nós fizemos. E eu pude perceber que eu fiquei mais sensível àquilo, a algumas questões na minha vida, naquele pequeno período, que eu não estava percebendo. Por causa de um propósito que nós fizemos. Você vê uma coisa muito simples. Imagina quando o poder de Deus transborda em nós, e é desse poder que nós precisamos, é desse renovo que nós precisamos. Então, em primeiro lugar, o Espírito como fogo gera em nós sensibilidade, uma sensibilidade maior na presença de Deus. Muito maior. Você ouve melhor, com mais nitidez, sabe por quê? Porque na correria do dia a dia, Deus está falando e a gente reclama. Ah, mas eu não ouço o Senhor. Você não ouve, eu não ouço, sabe por quê? Porque a gente está saturado, cheio de quinquilharias na nossa mente, no nosso coração. Muitas das vezes não é nenhum pecado. É um monte de coisinha, de responsabilidade aqui, um monte de coisa, a gente não para, a gente não senta para ouvir a voz de Deus. Como é que você quer ouvir Deus falar? Como é que eu quero ouvir Deus falar? Meu? Eu preciso me esvaziar de mim mesmo para que o Senhor venha e me preencha. Amém, Senhor. Existe um versículo que eu realmente não me lembro, eu sei que está em Oséias, que Deus ele fala assim, olha, eis que eu atrairei a minha noiva até o deserto e lhe falarei ao coração. Por quê? Oi? Oséias 2,14, obrigado, meu irmão. Por que Deus vai fazer isso? Por que precisa atrair para o deserto? Porque o deserto a gente só tem 2 alternativas. Ou a gente morre, ou a gente aprende a depender de Deus. Ou a gente se entrega à morte, ou a gente olha para o alto de onde vem o socorro. E clama, e aprende a depender. É por isso. Então, muitas das vezes, o Senhor, Ele permite que nós passemos por algum momento adverso, que a gente fica mais sensível. Quando a gente está cheio de nós mesmos, cheio de compromisso, indo de um lado para o outro, parece que a gente diz assim, Deus, fica aí. Tá? Quando eu precisar do Senhor, eu falo. Ou então, a gente faz a nossa vontade, né? Senhor, abençoa isso que eu estou fazendo, tá? Em nome de Jesus, amém. Né? Senhor, eu vou lá, Senhor, eu vou fazer isso, tá? Mas, quanto à vontade de Deus, será que a gente ouviu? Então, quando a gente está cheio do poder de Deus, é diferente. Não é a nossa vontade que vai prevalecer, mas é a vontade dele que vai prevalecer em nós. É diferente. A coisa muda de figura. A gente sente a vontade de Deus, o Senhor fala com a gente, e a gente sente o prazer de obedecer, o prazer de ir, de fazer aquilo que Ele quer. Segundo lugar, o Espírito Santo como fogo, o inundado Espírito Santo como fogo, gera em nós, em primeiro lugar, uma sensibilidade maior da presença de Deus. Segundo lugar, paixão.
paixão, um sentimento que nos impele a amar mais ao Senhor e, consequentemente, ao próximo. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. O segundo é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós estamos cheios do poder de Deus, a gente passa a amar ao Senhor, assim como Paulo amava. Ele amava tanto a Deus que não tinha a sua vida como preciosa, a ponto de não temer arriscar a sua vida, arriscar o seu pescoço por amor do Evangelho, por amor ao Senhor e por amor pelas almas, amar o próximo. Amar ao próximo não é só amar o irmão que a gente dá a paz do Senhor, mas é ir em busca das almas perdidas. Quando nós somos inundados por esse poder, irmãos, não precisa nem de grupo de evangelização. Não precisa. A igreja apostólica não tinha grupo de evangelização, mas tinha pessoas saturadas, cheias do poder de Deus, e por onde elas passavam, mesmo tendo que fugir de perseguição, por onde elas passavam, elas iam fazendo o quê? Proclamando o evangelho da verdade, porque elas amavam ao Senhor, e amando ao Senhor, elas amavam o próximo, e amando ao próximo, elas tinham sede pelas almas. Tinham sede pelas almas. Então tá aqui, você quer ter sede pelas almas? Eu quero ter sede pelas almas? Sim, quero. Precisamos ser inundados por esse poder que vem do alto e só pode vir dele. Só pode vir dele. É dessa paixão que a gente precisa. Uma paixão que nos dá ousadia, que nos enche de amor, que nos enche de compaixão pelo perdido, pelo próximo. É uma paixão, irmãos, que mesmo com dano, até mesmo da nossa integridade física, a gente continua amando ao perdido. Eu me lembro de um testemunho que me chocou muito. Um senhor estava preso e sendo espancado na prisão. E de repente, o algoz daquele senhor, que era um cristão, começa a gritar pro prisioneiro: para de me olhar desse jeito! Para de me olhar desse jeito! E aquele homem que estava sendo espancado não conseguia olhar para o seu algoz com ira, mas os seus olhos eram os olhos de Jesus, estavam cheios de amor, cheios de compaixão por aquela alma perdida. E aquele homem ficou enfurecido e dizia: para de me olhar desse jeito! E ele começou a ficar constrangido: para de me olhar desse jeito! Sabe por quê? Apesar da adversidade que ele estava vivendo, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos desse poder. Em terceiro lugar, esse poder gera em nós pureza. Vez por outra, durante a ministração da palavra, somos confrontados, muitas das vezes, com pecados que nós não observávamos ou que o Espírito Santo revela naquele momento. Não é assim que acontece? Comigo é assim. Recentemente, um irmão ministrou lá na igreja falando sobre idolatria. E eu falei: bem, nós estamos aqui reunidos e todas as pessoas estão aqui ouvindo o que ele está falando. Não tem aquele negócio de, fulano tinha que estar aqui para ouvir, não é assim? Eu aprendi que não é assim. Eu aprendi assim: bem, se eu estou aqui, é para mim essa mensagem. Amém. E eu falei: Senhor, você é cabeça. Onde está esse altar que eu não sei? E eu comecei a falar com o Senhor, irmãos. Porque eu falei: é para mim. Ele está ministrando, eu estou ouvindo.
Não é para o outro. Ah, fulano tinha que estar aqui. Não! É para mim. Eu fiquei preocupado. Falei, Senhor, onde está? Me mostra. Para eu meter o pé nesse altar. Abandonar, Senhor. Me mostra. E quando o poder de Deus vem sobre nós, esse fogo, ele serve para limpar as impurezas, assim como um artesão faz com um metal precioso. O que ele faz? Ele lança fogo. Ele começa a lançar fogo sobre o metal precioso que ele quer moldar. E ele vai lançando fogo para quê? Primeiro, para tirar as impurezas. E segundo, para deixar o material maleável, para deixar o material trabalhável para ele. E quando ele sabe que está bom? Quando ele olha aquele material e vê o seu reflexo. Paulo era assim, a ponto de dizer, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo imitava Jesus, e ele dizia, olha, me imitem, porque eu também imito a ele. Imito ao nosso Senhor. E nós precisamos imitar o Senhor, a ponto de que quando ele olhar para nós, assim, ele vê o reflexo dele. E isso não é impossível, irmãos. Isso é possível quando esse poder tomar conta de nós. Amém, Jesus. Segundo lugar, em primeiro lugar, nós falamos sobre o Espírito Santo como fogo. Segundo lugar, algo que há algum tempo, eu falava, habitação versus manifestação. Lembra no início que eu falei que o Senhor me falou que eu estava errando porque eu não conhecia o poder de Deus? Porque para mim, em algum momento eu comecei a pensar que só o fato de ser morada do Espírito Santo já seria o suficiente. Isso é habitação. Todo aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, todo aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, que um dia reconheceu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é a habitação de Deus. O Espírito Santo passa a fazer morada. E eu, por alguns motivos, passei a entender que isso era suficiente. Só que não. Tem mais. Por quê? Porque além da habitação, o Espírito Santo passa a fazer morada, também tem a manifestação, que é esse poder que Jesus falou com os saduceus. Você quer ver uma coisa? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Pergunta. Esses discípulos estavam ali, receberam essa promessa do Senhor Jesus. Eles já eram habitação, sim ou não? Já. Estavam recebendo uma promessa de que eles seriam inundados pelo poder. Eles já eram habitação. Vou usar o nosso linguajar. Eles já eram cristãos quando receberam a promessa. E aí, indo um pouquinho mais à frente, no versículo 14, diz assim: todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Todos eles já eram a habitação do Espírito Santo. Eles estavam aguardando a promessa. E qual era a promessa? Um derramar do grande poder de Deus para que eles pudessem inundar a terra do poder de Deus. E no meu entendimento, por diversos motivos, para mim, tá bom. A gente tem a palavra, a gente lê a palavra, procura ler a palavra, fala da palavra com fidelidade. Do jeito que está escrito, a gente procura falar. E tá bom.
Mas Jesus, não está bom. Vocês podem buscar mais. Vocês devem buscar mais. Vocês devem buscar mais. Então, essa é a diferença de habitação para manifestação. Eles já eram habitação do Espírito, mas estavam ali aguardando os 120 pela manifestação do derramado poder de Deus sobre a vida deles, para que eles pudessem ir com autoridade, com ousadia e no poder do Espírito. Amém. Ter conteúdo, possuir ortodoxia sólida, que é a palavra da verdade, são essenciais para a nossa vida. Preste atenção no que eu vou dizer. Palavra, ser ligado na palavra é essencial para nós, para a igreja, para toda a igreja bíblica e cristã. Não estou falando da nossa denominação, mas para toda aquela igreja que proclama o nome de Jesus, viver a palavra e falar, pregar corretamente a palavra é essencial para nós. É essencial. No entanto, irmãos, não são suficientes. Por favor, não distorçam o que eu estou dizendo. Ou alguém da internet. Sabe por quê eu estou dizendo isso? Porque se essa palavra não for pregada com o poder de Deus, ela pode não surtir o seu efeito. Compreende agora do porquê? Porque a ortodoxia, sem a unção, sem o poder, pode não ser suficiente. Quando o profeta Jeremias disse, não é a sua palavra um fogo e martelo que esmiuça a penha, a palavra é um fogo e martelo quando tem poder. Quando o canal está cheio do poder de Deus. Está inflamado, está incendiado pelo poder de Deus. Aí sim é fogo e martelo que esmiuça a penha. Mas quando não está, não vai ser fogo e martelo que esmiuça a penha. Então nós precisamos desse poder. Sim, precisamos ler a palavra, meditar na palavra diariamente, mas também buscar pelo poder de Deus. Por esse poder, por dunamis. O poder de Deus precisa estar sobre todas essas coisas. Todas essas qualidades devem existir no nível humano. A ortodoxia da palavra, ou seja, a palavra do jeito que ela é. Precisa haver em nós. Mas se não houver o poder de Deus, ela não vai surtir o efeito necessário, principalmente nos nossos dias. Principalmente nos nossos dias. E para finalizar, o terceiro e último lugar, que tem muito a ver com a questão da habitação e manifestação. Eu falei que só a ortodoxia não são suficientes. E por quê? Terceiro, dunamis, o poder, consolida, confirma a verdade da palavra. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 3 a 5, olha o que Paulo diz. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de dunamis, ou seja, de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo evangelizou ali os coríntios, não com a sua erudição, não com a sua eloquência que ele tinha, não com o seu conhecimento humano, mas ele se colocou à disposição do Espírito Santo de Deus. E assim aconteceu. Ele foi até os coríntios e pregou e evangelizou os coríntios. E ganhou muitos deles
por causa do poder de Deus. A palavra que saía dos seus lábios era potencializada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E não apenas por tudo aquilo que ele tinha adquirido de conhecimento ao longo de sua vida. Um outro versículo também, Atos capítulo 4, versículo 31 a 33, diz assim: e, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Veja, no versículo 31 de Atos 4, que depois que o lugar se moveu e que todos foram cheios do Espírito Santo novamente, capítulo 4, a gente vê no capítulo 2 isso acontecendo. E novamente, depois de uma ameaça para que eles não pregassem mais a Jesus Cristo, eles se reúnem para orar e não para dizer: Senhor, fulmina aquele cidadão lá, Senhor, manda fogo do céu. Não! Eles oraram pedindo: Senhor, dá-nos ousadia, Senhor, para continuar pregando a tua palavra. E eles são renovados novamente com o mesmo fogo. Para quê? Para continuar com intrepidez, com ousadia no Senhor, destemidos no Senhor, pelo Senhor. Continuando o versículo: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Novamente sendo enfatizado aqui o testemunho da palavra de Deus com grande poder. Como? Como disse o pastorzão Sandro, finalizando finalmente. Como receber dunamis? Como ser cheio desse poder? Orar. Não tem fórmula mágica. Não adianta querer pular, não adianta querer sapatear, espernear, não. A gente tem que descer. A gente tem que se esvaziar. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Queridos, ouçam uma coisa, mais uma coisa. O poder de Deus, esse poder que eu estou falando aqui da palavra, ele está disponível para a nossa geração tanto quanto esteve para todas as outras gerações. Você entendeu o que eu quis dizer? O mesmo poder que foi derramado aqui em Atos é disponível para mim. É disponível para você. As épocas são diferentes, mas o Deus é o mesmo. Ele não mudou. Então, compete a nós começarmos a buscar ao Senhor, nos arrependendo dos nossos pecados, dando uma brecada nessa vida corrida que a gente tem, que nem sempre essa correria toda é justificável. E parando um pouco para ficar na presença do Senhor, ou melhor, parando mais para ficarmos na presença do Senhor, orando, suplicando, até que do alto nós sejamos revestidos de poder, do poder que Jesus disse que os saduceus estavam errando, porque não conheciam, e nem a palavra. Pela misericórdia de Deus, a gente tem tido o conhecimento da palavra, mas talvez, como era o meu caso, era, em nome de Jesus, eu estava negligenciando e errando por não buscar esse poder. Mas aprove ao Senhor transformar o meu coração e me fazer enxergar esse versículo aqui, ó, só o finalzinho dele, versículo 29, e nem o poder de Deus, e mostrar para mim que eu estava errando. E a partir desse momento eu falei: Senhor, eu quero buscar a minha ajuda.
Se você quer buscar, sabe, se você quer ter uma reunião diferente a cada culto, se você quer ser alguém diferente, alguém motivado, irmãos, quando o poder de Deus é derramado, nós somos completamente transformados. Quer ver uma evidência disso? Pedro. Lembra de Pedro dos Evangelhos? Olha, se o tradutor trocasse o nome dele em Atos, ninguém diria que era a mesma pessoa. Não sei se você já teve essa percepção. O Pedro dos Evangelhos é um, e o Pedro de Atos é outro, completamente diferente. E quem fez isso? Quem foi que fez isso? Espírito Santo. Ele foi moldado com fogo. As impurezas foram queimadas. Ele ficou flexível para que o artesão pudesse moldá-lo conforme o seu querer. E Pedro realmente ficou. E a prova disso é que no seu primeiro discurso, depois que o poder foi derramado e ele foi inundado por esse poder, ele abre a boca e 3.000 almas se convertem ao Senhor. Você está vendo? Não foi Pedro. Pedro era uma pessoa que conhecia a palavra? Sim. Mas não foi a eloquência de Pedro. Foi o poder de Deus que estava agindo através da vida dele. E é por isso que eu preciso e tenho buscado e quero buscar muito mais. Amém. Eu quero convidar você a fazer isso em nome de Jesus. Afirmar esse propósito não é comigo não, irmãos. É com o Senhor. Você quer mudar a cara desse lugar aqui para a glória de Deus? É possível. É possível. Você quer ficar apaixonado pelas almas perdidas? É possível. Tem um trecho de um louvor que a gente canta assim: quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais. Irmãos, para amar mais ao Senhor, só estando cheio desse poder aqui. Porque estando cheio desse poder, a gente vai amar muito ao Senhor, vai ser muito íntimo dele. Mas também vamos atrás das almas, desesperadamente. Porque a gente sabe que isso está no coração do nosso Senhor. E é isso. É desse poder que Jesus falou com os saduceus. E é esse poder que ele quer derramar sobre mim, sobre cada um de vocês, sobre as crianças, sobre os da melhor idade, sobre nós, sobre cada um, do mais novo ao mais velho. Todos podem ser inundados por esse poder. É esse renovo que ele quer dar, minha irmã, para nós, para mim, para você, para todos nós. É uma alegria que ele quer gerar no nosso coração, mesmo se estiver em meio às dores, em meio à adversidade. Lembra que da última vez que eu vim aqui eu falei de Paulo e Silas? É daquela alegria lá que eu falei. Porque eles estavam inundados do poder de Deus, eles não conseguiam olhar as circunstâncias. Eles só conseguiam ter um foco. A paixão deles. Estavam, tão inundados de Deus, que o foco deles, que o centro das atenções deles, era Deus, não era a circunstância, não era a escuridão, não era a dor. Mas era o Senhor em todo o tempo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Poder. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Lembrando que esse mesmo poder que foi derramado lá em Atos, no início da igreja apostólica, esse mesmo poder está disponível para mim, para você. Aleluia. Nossa, esse é muito louco, gente. Desculpa a expressão, mas isso é muito louco. Aleluia.
Imagina um poder como esse, que moveu Pedro, João, Paulo. É esse mesmo poder que Deus quer derramar sobre cada um de nós. Já parou para pensar nisso, irmãos? Imagina. E queridos, o que eu peço a você é que não seja apenas uma oração nesse momento, mas que seja uma busca constante até que ele se derrame. O meu clamor, o meu convite a nós é que nós venhamos a buscar desse poder que Jesus advertiu que os saduceus não conheciam, juntamente com a palavra que a gente tem buscado conhecer. Imagina, palavra mais o poder. Meu Deus, que coisa linda vai ser. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Pai. Senhor, ore comigo se você quer desse poder. Eu quero. Na verdade, eu preciso. Mais do que querer, eu preciso. Você precisa nesses dias. Precisamos, Oh, Senhor, Jesus. sobre nós, Espírito Santo. Senhor, Espírito Santo, Espírito nós estamos aqui, Senhor, na dependência do Senhor. Não há outra coisa a ser feita, Senhor. Deus, é verdade, Deus. Se não reconhecermos a nossa miserabilidade, Senhor. Sim, Pai. A nossa Nós nos humilhamos, mediocridade, Senhor. Deus. Nós nos E nós, humilhamos, ó Pai. eu particularmente, eu quero dizer, eu preciso desse poder, Senhor. Eu preciso. Preciso, Senhor, e eu creio que a tua igreja aqui também precisa, Senhor, e cada um daqui precisa, Pai. E por esse motivo, o que eu quero pedir ao Senhor é para gerar em nós fome e sede, para que busquemos ao Senhor insistentemente, assim como os seus discípulos, ó Senhor, buscavam, Senhor, esperaram, Senhor, receber desse poder, Pai. Eles foram persistentes, ó Pai. Eles foram persistentes e obedientes e ficaram clamando ao Senhor, suplicando, Pai amado, até que do alto foram revestidos com o teu poder, Senhor amado. Senhor, a tua palavra, em Atos 1,14, que nós lemos aqui, declara, Senhor amado, que todos perseveraram de forma unânime em oração e súplicas, ó Senhor amado. Senhor, coloca o Espírito Santo de Deus, coloca, Senhor, essa perseverança em nós. Em nome de Jesus, eu te imploro, Jesus. Eu confesso que eu não tenho sido perseverante, mas eu preciso ser perseverante, Senhor amado, na minha busca, na minha insistência, Senhor. Dá perseverança, Senhor. Gera perseverança em cada um de nós aqui, Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor. Para que o Senhor tenha prazer, Senhor amado. Para que o Senhor se compadeça de nós nesses dias, ó Pai amado. Para que sejamos inundados, ó Senhor, desse poder, Pai, que está disponível para nós, ó Senhor. Que é só a gente, Pai amado, se colocar do jeito que o Senhor quer, Pai, que o Senhor vai derramar, Senhor. Oh, Deus amado, Deus querido, eu clamo a Ti, Senhor. Que haja renovo no meio da Tua igreja, Senhor. Que haja um reavivamento no meio da Tua igreja, Senhor amado. Que haja um despertar de amor a Ti, Senhor. Que haja um despertar de amor pelos perdidos, pelas almas, ó Pai. Oh, Deus, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor amado. Eu te imploro, Senhor, pelo poder que é no Teu nome santo, Deus. Senhor, que nós deixemos de errar, Senhor, por não conhecermos esse poder, Senhor. Pai, eu te imploro, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Gera em nós fome e sede por Ti, Senhor. Perseverança, Senhor amado. Perseverança, Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai.